Parábola de Jesus explicada. O tesouro escondido e o preço de escolher o que dá sentido à vida. Por que tantas pessoas conquistam tanto e ainda sentem que falta algo? Por que acumulamos experiências, bens, metas, títulos, e mesmo assim há um vazio que não se preenche? Existe uma inquietação silenciosa que atravessa gerações, uma sensação de que estamos ocupados demais, mas conectados de menos, de que estamos produzindo muito, mas vivendo pouco do que realmente importa. E se o problema não for a falta de oportunidades, mas a falta de reconhecimento do que tem valor eterno? Jesus contou uma parábola simples, quase breve demais para o impacto que carrega. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, ele reconhece o valor, ele esconde novamente, e cheio de alegria, vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Essa história é curta, mas ela confronta tudo, porque o homem não negocia. Ele não tenta comprar apenas o tesouro, ele não pede desconto, ele não adia a decisão, ele entende o valor e age de forma radical. E mais impressionante ainda, ele faz isso com alegria. Aqui está o ponto que precisa atravessar seu coração hoje. O sentido da vida não é algo que se acrescenta à rotina antiga. Ele redefine a rotina inteira. Não é um detalhe que melhora sua agenda. É uma escolha que reorganiza suas prioridades. Não é um complemento. É o centro. Talvez você esteja vivendo exatamente nesse campo, trabalhando, construindo, correndo, planejando, e de repente algo começa a incomodar por dentro. Uma pergunta insiste em surgir. Isso é tudo? É só isso? Será que existe algo mais profundo? Algo mais verdadeiro? Algo que realmente valha entregar tudo? O tesouro não estava exposto, estava escondido. Isso significa que muitos passam pelo mesmo campo e não percebem nada. A diferença não está no campo. Está nos olhos que reconhecem valor. Está no coração que entende o que é eterno e o que é passageiro. O jovem rico, em Mateus capítulo 19, esteve diante do verdadeiro tesouro. Conversou com Jesus. Ouviu o convite. Mas quando percebeu o preço, foi embora triste. Ele viu valor, mas não o suficiente para abrir mão do que possuía. Já os discípulos, ao serem chamados, deixaram redes, barcos, estabilidade. Não porque foram manipulados, mas porque reconheceram algo maior. A parábola do tesouro escondido não fala sobre dinheiro. Fala sobre prioridade. Fala sobre coragem. Fala sobre discernimento espiritual. Fala sobre a decisão que transforma a existência em propósito. Hoje, você será confrontado com uma pergunta simples e profunda. O que tem sido o seu verdadeiro tesouro? Aquilo que ocupa seus pensamentos, aquilo que direciona suas escolhas, aquilo pelo qual você está disposto a sacrificar tempo, energia e atenção. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, como Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 21. Prepare-se, não para ouvir uma mensagem confortável, mas para enxergar com clareza, porque talvez o que você procura já tenha sido revelado, e a única coisa que falta é decidir. No próximo capítulo, vamos mergulhar no momento do encontro, o instante em que alguém percebe que encontrou algo que muda tudo, e você vai entender por que esse reconhecimento é o ponto de virada da vida. O momento do encontro que redefine tudo. Existe um instante na vida que divide antes e depois. Um momento em que algo é revelado e, a partir dali, não é mais possível fingir que não viu. A parábola do tesouro escondido começa exatamente nesse ponto. Um homem encontra algo inesperado. Não estava procurando explicitamente. Não estava em peregrinação espiritual. Ele estava no campo, trabalhando, vivendo, cumprindo sua rotina. E de repente encontra o tesouro. Essa é uma das mensagens mais profundas dessa parábola. O encontro com o que dá sentido à vida nem sempre acontece em ambientes religiosos. Ele pode acontecer no cotidiano, no campo comum, no meio das responsabilidades, no meio da rotina aparentemente normal. O campo representa a vida ordinária,
O tesouro representa o reino de Deus, a verdade eterna, o propósito absoluto. E o encontro acontece quando o ordinário é atravessado pelo extraordinário. Em João capítulo 1, 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Não havia milagre naquele momento, não havia multidão, apenas um encontro. Jesus pergunta: "Que buscais?" E eles respondem: "Onde moras?" A partir desse encontro simples, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Não foi um espetáculo, foi uma revelação. O mesmo acontece com Mateus, em Mateus capítulo 9. Ele estava sentado na coletoria de impostos, exercendo sua profissão. Jesus passa e diz apenas 2 palavras: "Segue-me", e Mateus se levanta. Ele não pede tempo para pensar. Não negocia condições. Não estabelece garantias. Ele reconhece algo naquele chamado que supera qualquer estabilidade que possuía. O encontro com o tesouro não é apenas emocional, é revelacional. É quando algo se torna claro dentro da alma. É quando você percebe que aquilo que parecia importante perde brilho diante de algo maior. É quando valores são reorganizados internamente. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez esta mensagem esteja funcionando como esse encontro. Não como informação, mas como revelação. Algo começa a fazer sentido, algo começa a ajustar prioridades, algo começa a questionar o que você tem chamado de sucesso. Mas aqui está a atenção. Reconhecer o tesouro não é suficiente. O homem da parábola poderia ter ignorado, poderia ter fingido que não viu, poderia ter continuado trabalhando normalmente, mas ele faz algo diferente. Ele age. Muitos encontram o tesouro, mas poucos decidem por ele. Muitos sentem o chamado, mas poucos respondem. Muitos percebem que existe algo mais profundo, mas continuam vivendo como se não soubessem. O encontro cria responsabilidade. Quando você reconhece valor eterno, permanecer na superficialidade se torna impossível sem conflito interno. A consciência desperta não permite indiferença. O homem encontra o tesouro e o esconde novamente. Isso revela algo interessante. Ele protege aquilo que descobriu. Ele entende que o valor é real, mesmo que ninguém mais tenha visto. Nem todo mundo precisa validar sua revelação. Nem todo mundo entenderá sua decisão. O reconhecimento do tesouro é pessoal antes de ser público. Há encontros que ninguém vê. Decisões que começam no silêncio. Mudanças que nascem no interior antes de se tornarem visíveis. E é exatamente nesse ponto que a história se aprofunda. Porque o próximo passo do homem não é pequeno. Ele vende tudo e o faz com alegria. Como alguém consegue abrir mão de tanto sem tristeza? O que ele viu que transformou renúncia em celebração? É isso que vamos revelar no próximo capítulo. A alegria que nasce quando o valor é revelado. A parábola poderia terminar no momento do encontro, mas Jesus acrescenta um detalhe que muda tudo. O homem vende tudo o que possui e o faz com alegria. Esse detalhe é decisivo. Ele não vende com ressentimento, não vende com medo, não vende pressionado. Ele vende porque entendeu o valor do que encontrou. Aqui está a chave espiritual que muitos não compreendem. Quando o valor eterno é revelado, a renúncia deixa de ser perda e se torna investimento. O problema não está no preço, está na percepção. Quando você não entende o valor do tesouro, qualquer renúncia parece grande demais. Mas quando o valor é revelado, tudo o que é deixado para trás perde peso. Paulo expressa essa mesma realidade em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele afirma que tudo o que antes considerava lucro passou a considerar perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ele não diz que foi forçado. Ele não diz que foi coagido. Ele declara que comparou valores e, ao comparar, percebeu que o que antes parecia ganho se tornava insignificante diante do que agora era eterno. Isso muda completamente a forma como entendemos o discipulado. Seguir Jesus não é sobre viver frustrado, não é sobre acumular privações, não é sobre abrir mão de alegria, é sobre descobrir uma alegria maior. O jovem rico em Mateus, capítulo 19,
Saiu triste porque viu o preço, mas não enxergou o valor. Já os discípulos deixaram tudo porque enxergaram o valor, e por isso o preço deixou de ser obstáculo. Muitas pessoas tentam viver a fé como obrigação, tentam manter comportamentos corretos sem terem experimentado revelação verdadeira. Por isso sentem peso, sentem cobrança, sentem conflito. Porque renunciar sem enxergar o valor do tesouro gera frustração. Mas quando o coração entende o que foi encontrado, a decisão se torna coerente. A alegria do homem da parábola não vem do que ele vende, vem do que ele está prestes a possuir. Ele não está focado na perda, está focado na conquista maior. Ele não está pensando no que sai de suas mãos, está pensando no que entra em sua vida. Talvez você esteja vivendo uma fase de decisão. Talvez esteja percebendo que certas prioridades precisam ser ajustadas, que certos hábitos precisam ser deixados, que certas escolhas já não fazem sentido diante do que você começou a compreender espiritualmente. A pergunta não é apenas se você está disposto a pagar o preço. A pergunta é se você já viu o valor. Quando o valor é claro, a decisão se torna natural. Permita que esta oração alinhe seu coração. Senhor, revela o valor do teu reino ao meu coração. Que eu nunca enxergue como perda aquilo que me aproxima de ti. Deixe que essa oração transforme sua perspectiva. Mas ainda existe uma questão delicada. Nem todos estão dispostos a fazer essa troca. Nem todos conseguem abrir mão do que é visível pelo que é eterno. Por quê? O que impede tantas pessoas de escolher o tesouro? É isso que vamos confrontar no próximo capítulo. O preço da escolha e a coragem de abrir mão. Reconhecer o tesouro é transformador. Sentir alegria diante do valor é poderoso. Mas há um momento em que a decisão precisa sair do interior e se tornar concreta. O homem da parábola não apenas admira o tesouro, ele vende tudo. Ele reorganiza sua vida para tornar aquela descoberta sua nova realidade. Aqui está a tensão que muitos evitam. Propósito exige escolha. E toda escolha exclui alternativas. Quando Jesus chama os discípulos, em Mateus capítulo 4, eles deixam redes e barcos. Redes não eram apenas instrumentos de trabalho, representavam sustento, identidade, estabilidade. Ao deixarem as redes, estavam deixando uma versão antiga de si mesmos. Não havia garantia visível do que viria depois. Havia apenas confiança no chamado. Essa é a parte da parábola que confronta nosso tempo. Queremos o tesouro sem reorganizar a vida. Queremos sentido sem ajuste de prioridades. Queremos profundidade espiritual sem mudança prática. Mas o homem vende tudo. Ele não tenta manter metade. Ele não negocia porcentagem. Ele entende que não se pode possuir o tesouro e manter as mesmas bases de antes. Isso não significa abandonar responsabilidades ou viver de forma irresponsável. Significa redefinir o centro. O que ocupa o trono do coração, o que determina suas decisões, o que orienta seus sacrifícios. Muitos querem o reino como complemento. Jesus apresenta o reino como prioridade. Josué, em Josué, capítulo 24, declara: escolhei hoje a quem servireis. Não existe neutralidade. Não existe campo intermediário. Toda a vida é direcionada por algo. A questão não é se você serve. A questão é a quem você serve. O preço não está apenas no que você deixa. Está na coragem de assumir um novo eixo para a sua existência. Está na disposição de abrir mão de padrões que já não refletem aquilo que você descobriu. Está na escolha de viver alinhado com valores eternos, mesmo quando isso parece contracultural. E é exatamente aqui que muitos param. Porque escolher o tesouro exige confronto interno. Exige admitir que certas prioridades estavam desalinhadas. Exige humildade para reconhecer que o que parecia essencial talvez fosse secundário. Se esta palavra está atravessando seu coração e você decide hoje priorizar o que é eterno, curta o vídeo e escreva nos comentários: eu escolho o tesouro que não passa. Essa declaração não é apenas pública, é compromisso interior. Permita que esta breve oração fortaleça sua decisão. Senhor, dá-me coragem para escolher o que é eterno acima do que é imediato. Ajusta meu coração
as tuas prioridades. Que essas palavras não sejam apenas som, mas direção. No próximo capítulo, vamos aprofundar uma pergunta ainda mais desafiadora. Por que tantos enxergam o tesouro, mas ainda assim preferem permanecer no campo como se nada tivesse acontecido? Por que muitos veem o tesouro e, mesmo assim, não escolhem? Há algo profundamente humano nessa tensão. Nem todo encontro gera transformação, nem toda revelação se converte em decisão, nem todo momento de clareza produz mudança concreta. O homem da parábola vende tudo com alegria, mas na vida real, muitos encontram o tesouro e continuam vivendo como se não tivessem encontrado nada. Por quê? Porque reconhecer valor não é o mesmo que reorganizar a vida. É possível perceber que algo é verdadeiro e, ainda assim, não estar disposto a pagar o preço da mudança. O jovem rico, em Mateus capítulo 19, é um exemplo claro. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta sincera. Ele quer a vida eterna. Ele demonstra interesse espiritual. Mas quando Jesus toca no ponto que revela seu verdadeiro tesouro, ele se entristece e vai embora. Ele viu, ele entendeu, mas preferiu manter o que já possuía. O problema não era a riqueza em si, era o apego, era o lugar que aquela riqueza ocupava no coração. Muitos desejam propósito, mas não querem abrir mão do controle. Desejam sentido, mas não querem reordenar prioridades. Desejam profundidade, mas não querem sair da zona de conforto. E assim permanecem no campo, caminhando sobre o tesouro, mas vivendo como se nunca o tivessem visto. Existe também o medo. Medo de perder identidade. Medo de julgamento. Medo de incerteza. Medo de abrir mão do que é conhecido pelo que ainda não foi totalmente experimentado. O campo representa segurança aparente. O tesouro representa decisão ousada. Mas há outro fator silencioso: distração. Vivemos em uma cultura que constantemente nos oferece substitutos de sentido. Pequenas satisfações imediatas que anestesiam a busca por algo maior. Entretenimento constante, comparações intermináveis, corrida por status. Tudo isso ocupa espaço mental e emocional, e o tesouro vai ficando em segundo plano. Em Lucas capítulo 14, Jesus fala sobre pessoas convidadas para um grande banquete que começam a apresentar desculpas. Um precisa examinar um campo. Outro precisa testar bois. Outro acabou de se casar. Nenhuma dessas coisas era errada, mas se tornaram prioridade acima do convite. Esse é o perigo. Não são apenas os pecados evidentes que afastam do tesouro. São as prioridades desordenadas. Talvez você esteja nesse ponto de decisão. Você sabe que há algo maior. Você sente que precisa alinhar sua vida de forma diferente, mas há algo que segura. Um apego, uma zona confortável, um medo silencioso. A pergunta que ecoa neste momento é direta. O que você está preservando que impede sua entrega total? Porque o tesouro não se impõe. Ele se oferece. A escolha continua sendo sua. No próximo capítulo, vamos compreender algo ainda mais profundo. Por que o campo inteiro precisa ser comprado? Por que não é possível separar o tesouro do território? E como essa entrega integral redefine completamente o modo de viver? Comprar o campo inteiro. Entrega total e não parcial. A parábola poderia ter sido diferente. Jesus poderia ter dito que o homem encontrou o tesouro e o levou consigo. Mas não foi assim. Ele vende tudo e compra o campo. Esse detalhe é estratégico. O tesouro estava dentro do campo. Para garantir o tesouro, ele precisou assumir o território inteiro. Essa é uma revelação espiritual profunda. Não é possível querer apenas os benefícios do reino sem assumir a responsabilidade de pertencer a ele. Não é possível desejar apenas o conforto da promessa sem aceitar o compromisso da entrega. O homem não tenta negociar apenas o que lhe interessa. Ele entende que o valor do tesouro exige posse integral do campo. O campo representa a vida inteira. Representa decisões, hábitos, pensamentos, relações, prioridades. Representa tudo o que compõe sua realidade cotidiana. O tesouro não é um acessório espiritual que se encaixa em uma agenda já definida. Ele redefine a agenda.
Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo convida a apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é oferta parcial. Não é entrega simbólica. É consagração integral. É dizer que o centro mudou. Muitos querem viver a fé de forma fragmentada. Mantêm certas áreas sob controle pessoal, enquanto tentam reservar outras para Deus. Mas o reino não opera em fragmentos. Ele transforma o todo. O homem da parábola não compra metade do campo. Ele compra tudo. Isso não significa perfeição imediata. Significa decisão integral. Significa que o coração reconhece que o tesouro é o eixo principal. E quando o eixo muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Primeiro, não como complemento, não como alternativa. Primeiro, quando essa ordem é estabelecida, as demais coisas encontram lugar correto. Comprar o campo inteiro é aceitar que o tesouro redefine identidade, redefine propósito, redefine direção. Não se trata apenas de crer, trata-se de reorganizar a vida ao redor daquilo que foi reconhecido como eterno. Talvez você esteja tentando manter partes do campo fora da negociação. Talvez existam áreas que você ainda deseja controlar. Talvez haja decisões adiadas porque parecem custar demais. Mas a verdade é simples. Não existe sentido pleno sem entrega plena. Permita que esta oração fortaleça sua disposição. Senhor, ensina-me a entregar toda a minha vida ao teu propósito. Que nada ocupe o lugar que pertence somente a ti. Que essa decisão se torne prática, não apenas emocional. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma verdade libertadora. O sentido da vida não é algo que se encontra por acaso. Ele é escolhido conscientemente. E essa escolha transforma a maneira como você enxerga cada dia. O sentido da vida não é encontrado por acaso. É escolhido com consciência. Muitos passam a vida esperando sentir propósito. Esperam que ele apareça de forma clara, quase mágica. Esperam que um dia acordem e tudo faça sentido automaticamente. Mas a parábola do tesouro escondido revela algo diferente. O homem não tropeça no tesouro e simplesmente continua vivendo como antes. Ele toma uma decisão. Ele escolhe reorganizar sua vida em torno daquilo que reconheceu como valioso. O sentido não é apenas descoberta, é decisão. Há uma diferença entre ter acesso ao tesouro e assumir o tesouro como prioridade. Muitos têm acesso à verdade, mas poucos a tornam eixo central. Muitos ouvem sobre o reino, mas continuam estruturando a vida em torno de objetivos temporais. A decisão é o ponto de virada. Josué, em Josué, capítulo 24, versículo 15, declara diante do povo: Escolhei hoje a quem servireis. Ele não diz esperai sentir. Não diz aguardai confirmação externa. Ele fala sobre escolha. E a escolha define o caminho. O homem da parábola poderia ter adiado. Poderia ter refletido por meses. Poderia ter tentado acumular mais antes de vender. Mas ele entende que a clareza não pode ser ignorada. Quando o valor se torna evidente, a decisão precisa acompanhar. Essa é uma das maiores armadilhas da vida moderna. Acreditamos que teremos tempo infinito para decidir. Postergamos ajustes espirituais. Adiamos conversões profundas. Mantemos mudanças importantes para depois. Mas a vida não é eterna. O tempo não é garantido. E o coração que posterga constantemente acaba se endurecendo. Jesus conta em Lucas capítulo 12 sobre o rico que planeja ampliar celeiros, descansar e aproveitar. Ele acredita que tem muitos anos pela frente, mas naquela mesma noite sua alma lhe é pedida. Ele tinha planos, mas não tinha alinhamento eterno. O sentido da vida nasce quando o que é eterno assume o primeiro lugar. Não é sobre abandonar responsabilidades, é sobre mudar o fundamento. Trabalhar continua, construir continua, sonhar continua, mas tudo passa a ser orientado por um centro diferente. Talvez você esteja esperando sentir segurança total antes de decidir, esperando confirmação absoluta,
esperando circunstâncias perfeitas. Mas a fé não espera garantias completas. Ela responde à revelação recebida. Decidir pelo tesouro é declarar que nada neste mundo tem valor maior do que aquilo que aproxima você de Deus. É reconhecer que sucesso sem eternidade é vazio, que conquista sem propósito é incompleta, que riqueza sem significado não sustenta a alma. Permita que esta oração fortaleça sua consciência. Senhor, ajuda-me a escolher hoje aquilo que dá sentido eterno à minha vida, que minhas decisões reflitam aquilo que realmente importa. Que essa oração não fique apenas nas palavras, mas se traduza em escolhas concretas. No próximo capítulo, vamos encerrar esta jornada com uma pergunta definitiva. Qual tesouro tem moldado seu coração até aqui? Porque a resposta a essa pergunta determina não apenas seu presente, mas seu destino. O tesouro que molda o coração e define o destino. Toda vida é moldada por aquilo que considera mais valioso. Não existe neutralidade no coração humano. Sempre há um centro. Sempre há algo que ocupa o lugar de maior importância. A pergunta não é se você tem um tesouro. A pergunta é qual é o seu tesouro. Jesus declara em Mateus capítulo 6, versículo 21, Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa afirmação é simples, mas devastadora em sua profundidade. Seu coração segue seu tesouro. Suas decisões seguem seu coração. Seu destino segue suas decisões. O homem da parábola entendeu que o tesouro verdadeiro redefinia tudo. Ele não apenas adquiriu um campo, ele mudou o eixo da sua vida. A partir daquela escolha, seu futuro foi reorganizado. Ele deixou de viver orientado por ganhos temporais e passou a viver direcionado por valor eterno. Essa é a diferença entre existência e propósito. Muitos vivem reagindo às circunstâncias. Trabalham, consomem, acumulam, repetem ciclos, mas não perguntam qual tesouro está governando suas escolhas. O que você protege revela o que você valoriza. O que você prioriza revela o que governa seu coração. Se o tesouro é status, o coração será movido por comparação. Se o tesouro é dinheiro, o coração será movido por acúmulo. Se o tesouro é aprovação, o coração será movido por medo de rejeição. Mas se o tesouro é o reino, o coração será movido por eternidade. O tesouro escolhido molda sua identidade, molda sua visão de sucesso, molda suas relações, molda sua maneira de enfrentar perdas e ganhos, molda até mesmo sua reação diante da morte. Em Hebreus capítulo 11, homens e mulheres abriram mão de confortos temporais porque buscavam uma pátria superior. Eles entenderam que aquilo que é eterno supera o que é imediato. Eles escolheram o tesouro certo. Talvez este seja o momento mais importante desta mensagem. Não é sobre emoção passageira. Não é sobre inspiração momentânea. É sobre diagnóstico espiritual. O que realmente tem ocupado o centro da sua vida? O que tem guiado suas escolhas silenciosas? O que tem direcionado seus esforços? Se esta palavra confrontou seu coração e você decide hoje alinhar sua vida com o tesouro eterno, escreva nos comentários: Eu escolho o que tem valor eterno. Que essa declaração seja mais do que uma frase, que seja um marco de decisão. E se esta mensagem trouxe clareza, compartilhe com alguém que está buscando sentido. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua fé através das parábolas de Jesus, porque cada ensinamento é uma semente que reposiciona prioridades e transforma destinos. O campo pode parecer comum, a rotina pode parecer igual. Mas quando o tesouro certo é escolhido, tudo muda por dentro. E quando o interior muda, o futuro inteiro se realinha.